Diz assim a palavra de Deus, conforme registrada na carta aos Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Louvado seja o Senhor. Pela sua palavra, oremos. Senhor bendito, não bastasse o nosso coração vacilante, nós vivemos tempos atribulados e muito vacilantes. Ó Senhor, cada vez mais vemos a confiança dos homens se esgotando, se exaurindo, e a própria confiança do Teu povo também se apagando. Mas nesta noite, Senhor, vem falar conosco, fala-nos por meio da Tua santa palavra, vem revestir a nossa fé, mesmo a fé mais fraquejante e titubeante, de uma nova certeza, de uma convicção que não vem de nós e não vem deste mundo, mas que só pode vir do Senhor, da Tua santa palavra e do Teu Santo Espírito.
Ó Senhor, vem nos exercitar na confiança que nós temos e que depositamos novamente no Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Vem, Senhor, nos conduzir à Tua presença. Vem fazer com que sentemos aos Teus pés e aprendamos de novo e mais de Ti. E Te daremos por tudo isso toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. Confiança é uma moeda cada vez mais escassa na sociedade em que vivemos. Seja no cenário político, seja no cenário econômico, seja no próprio cenário da igreja. Nós não ouvimos pessoas falando de confiança. Confiança nos seus governantes, confiança nos seus líderes, confiança em dias melhores, em tempos mais fáceis. Seja no campo das ideias ou no campo da moral, não ouvimos pessoas falando de convicção, convicção da verdade, convicção do que é certo e errado. Confiança é uma moeda que está sumindo do mercado cada vez mais rápido. Confiança é uma comodidade que está em falta, mas que todos nós precisamos. Nós precisamos confiar em alguma coisa, em alguém, para resistir a estes tempos tão difíceis e tão desafiadores. Mas a pergunta é: onde está esta confiança? Onde podemos encontrar confiança assim? Onde você depositará toda a sua confiança nestes tempos em que vivemos? Ora, o livro que nós estamos estudando aqui aos domingos à noite, a Carta aos Hebreus, é um livro que foi escrito exatamente para cristãos hebreus, pessoas dentro da igreja, cuja confiança no Evangelho estava erodindo, diante da força das ondas da perseguição e da oposição ao cristianismo, na segunda metade do primeiro século. Por que o autor desta carta escreveu este documento? Ora, exatamente para reforçar, relembrar aqueles cristãos, os primeiros leitores deste documento, da confiança certa de que eles deveriam ter do Evangelho, em Cristo Jesus, as boas novas de salvação, para que eles não abandonassem o seu primeiro amor, não abandonassem a sua fé no seu Redentor. O texto especificamente que acabamos de ler representa um apelo ardente do autor, um dos apelos mais contundentes de todo este livro, para que nós, leitores, não abandonemos a fé, não abandonemos a nossa confiança, mas nos apeguemos àquele em quem primeiro cremos, quando nos convertemos ao Evangelho. O texto que estudaremos nesta noite, ele pode ser facilmente dividido em 3 partes. A primeira delas está nos versículos 19 a 25. Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta. Como de costume, vamos passear pelo texto versículo por versículo, porção por porção. A primeira porção deste trecho, os versículos 19 a 25 de Hebreus capítulo 10, nos falam das bases da nossa plena confiança no Senhor e das suas implicações práticas na nossa vida. É assim que ele começa no versículo 19: portanto, irmãos, temos plena confiança. Que confiança é essa? Nós veremos em breve, e como ela deve repercutir em nossas vidas. Na segunda parte do texto, versículos 26 a 31, nós temos uma advertência, um alerta, para que os leitores desta carta não abandonem a sua confiança em Jesus. E por fim, na terceira parte, versículos 32 a 39, nós temos uma palavra de encorajamento, para que perseveremos na confiança no Senhor Jesus. É assim que o texto se divide naturalmente: as bases da nossa confiança
e suas implicações, versículos 19 a 25. Uma advertência quanto ao abandono dessa confiança, 26 a 31. E um encorajamento para que não voltemos as costas para Deus, não abandonemos a nossa fé em Jesus, versículos 32 a 39. Vamos estudar o texto então, porção por porção. No início da primeira porção, logo nos primeiros 3 versículos, nós não temos novidades. O autor não nos diz algo novo ou inédito nesta carta, muito pelo contrário, ele está apenas resumindo, em pouquíssimas palavras, as lições principais do argumento central da carta. Se você tem acompanhado a série, você não deve ser surpreendido por estas palavras. Versículo 19: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. O que o autor está falando? Lembre-se do que ele falou. Ele falou como o povo de Israel não tinha acesso pleno à presença de Deus. Este acesso para Deus, ele era restrito, ele era limitado a um único lugar, o tabernáculo erguido por Moisés no deserto, que também era subdividido em compartimentos onde somente os sacerdotes poderiam entrar. E um único sacerdote poderia adentrar o Santo dos Santos, o lugar santíssimo, onde ficava a Arca da Aliança, uma vez por ano apenas, para expiar a culpa dos pecados da nação. O autor está dizendo: o acesso não está mais restrito, não há mais barreira entre nós e o nosso Deus. Nós temos plena confiança para entrar aonde? No Santo dos Santos. E não está falando de um lugar físico, está falando o que? Da presença de Deus, a sala do trono, o lugar santíssimo. Todos nós podemos ter confiança para nos apresentarmos a Deus. O acesso agora é irrestrito. Por quê? Ele diz: temos plena confiança, versículo 19, para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Do que ele está falando aqui? Lembre-se daqueles muitos sacrifícios de sangue que eram oferecidos todos os anos, todos os dias, para expiar a culpa dos israelitas. Mas o autor lembra: não, agora o sangue do único sacrifício oferecido por Cristo serve, satisfaz, não há mais necessidade para sacrifícios. O véu que antes separava Deus do seu povo, a presença de Deus do povo, não existe mais. Por meio do sangue de Cristo, por meio do seu corpo, Ele inaugurou para nós um novo e vivo caminho, diferente daquele antigo e obsoleto que levava à morte. Nós temos um novo caminho que leva a Deus, que abriu as portas para a presença de Deus, que conduz à vida. Temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Ele conclui o resumo no versículo 21. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Não há mais impedimento de acesso, porque o único sacrifício foi oferecido pelo grande sacerdote. Quem é este grande sacerdote? Cristo, nosso grande sumo sacerdote. Aqui em Hebreus também já descreveu como um fiel e misericordioso sumo sacerdote, ou seja, Jesus, aquele que foi fiel, obediente por toda a sua vida até a morte de cruz, que pode nos representar, mas Ele também foi misericordioso e quer nos apresentar, Ele quer nos conduzir à presença de Deus. Você não só pode estar na presença de Deus, Deus quer que você esteja lá na presença dEle. Compare isso a um anúncio que muitas vezes vemos ou num restaurante ou numa farmácia. Você talvez já viu este anúncio, já o leu, dizendo: as nossas instalações estão abertas para a sua visita e o quê? Inspeção. Você já viu isso na porta do restaurante, né? Da cozinha de um restaurante, ou por trás do balcão de uma farmácia? É aquela coisa: se você quiser, se você tiver interesse, pode até entrar, mas nas entrelinhas estão dizendo o quê? Não venha interromper o nosso trabalho, só se for absolutamente necessário, venha conhecer as dependências, sim ou não?
Tem muitas pessoas que acham que é isso que Deus faz conosco. Olha, se você quiser estar na presença do Rei, sinta-se à vontade, assim, se você quiser. Se você não quiser incomodar a Deus, não quiser indispô-lo. Não, não é isso que Deus está falando aqui. Você não só pode entrar na presença de Deus, diz Hebreus, você tem plena confiança para estar lá na presença do Rei. Por quê? Porque Ele mesmo abriu as portas do céu. Ele inaugurou o novo e vivo caminho. Ele enviou o seu Filho e ofertou o seu corpo e o seu sangue para que você pudesse estar na presença dEle para sempre. Então, se temos esta confiança para adentrar a casa de Deus, e quem é a casa de Deus? O autor diz, somos nós. Temos um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Ele disse isso no capítulo 3, que somos nós os que confessam o seu nome, os que confessam Jesus. Que implicações isso deve ter na nossa vida, na vida da igreja? Ele as enumera nos versículos 22 a 25. São 3 imperativos, 3 ordens, não são sugestões, não são conselhos, são ordens. Coisas que nós podemos fazer, coisas que nós devemos fazer, porque nós temos plena confiança para entrar na presença de Deus. Que ordens são essas? Primeiro, versículo 22. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Por que o autor começa por aí? Por que ele começa pela ordem para que os cristãos hebreus se aproximassem de Deus com coração sincero e com plena convicção de fé? Ora, porque muitos cristãos hebreus ainda estavam na igreja, cultuando a Deus, mas com uma fé menos que convicta e um coração menos que sincero. Eles estavam divididos. Eles não sabiam se ficavam na igreja, correndo o risco da perseguição, confisco de bens, a perda da própria vida, ou se voltavam para o judaísmo, sua religião de origem, mais segura, mais bem aceita aos olhos da sociedade romana. O autor está dizendo, não, longe disso, não estejam divididos entre o cristianismo e o judaísmo, entre o grande sacerdote, o novo e vivo caminho e aqueles sacrifícios oferecidos por sacerdotes que não podem trazer vida. Não, procurem a Deus de consciência convicta, com coração sincero, com a fé real. Não duvidem no seu íntimo, procurem a Deus, procurem a Cristo, porque só Ele pode livrá-los de uma consciência culpada e pode lavá-los por inteiro. Ele diz mais no versículo 23, a segunda ordem: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Por que o autor incluiu esta ordem? Porque muitos estavam duvidando da esperança em Cristo. Eles estavam raciocinando, bem, se Deus é fiel, se Deus se importa conosco, se Deus cuida de nós, por que estamos passando esta aflição? Por que estamos sendo perseguidos? Por que os nossos bens estão sendo confiscados? Por que os nossos irmãos estão sendo presos? Será que Deus nos abandonou? Será que ainda podemos confiar nele? Será que a esperança cristã é verdadeira? O que diz o autor? Não duvidem, apeguem-se com firmeza à esperança que vocês professam. Não abandonem esta esperança do descanso eterno, a glória vindoura, a salvação do porvir. Por quê? Porque aquele que prometeu é fiel. Ele não os abandonou e não os abandonará. Apeguem-se a Ele. Mas ele inclui uma terceira ordem, no versículo 24 e 25. Ele diz: e consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. De novo, por que ele incluiu estas instruções, esta ordem? O versículo 25 responde:
Porque muitos, querendo uma vida mais fácil, desejando proteção, desejando fugir da oposição e do perigo, deixaram a igreja, abandonaram as reuniões, não estavam mais se reunindo com seus irmãos, preferiram conduzir a sua fé em casa, quartinho secreto, só devoção pessoal, mas não queriam mais se expor ao perigo. O autor diz: não façam isso. Considerem uns aos outros. O que isso quer dizer? Olhem uns para os outros. Se importem uns com os outros. Vigiem uns pelos outros. Para incentivar uns aos outros ao amor e às boas obras. Isso é tão importante que é a única ordem que o autor explica mais a fundo. Ele dá 2 versículos para esta ordem em vez de um só. O que isso quer dizer? Não deixe de se reunir como igreja, como é o costume de alguns. Mas encorajem-se. Quanto mais vocês veem o dia se aproximando, ou seja, continuem se reunindo, cristãos hebreus, mesmo sob ameaças múltiplas, mesmo correndo perigo de vida, não deixem de se reunir como cristãos. Invistam as suas vidas uns nos outros, encorajem-se mutuamente ao amor e às boas obras. Que coisa surpreendente. Você já notou o que isso quer dizer? O que o autor está dizendo aqui em outras palavras? Ele está dizendo: é mais perigoso para vocês cristãos hebreus ficarem em casa, no aconchego do seu lar, do que saírem de casa, se exporem diante dos olhos das autoridades públicas, correndo perigo de vida, para estar com outros irmãos. É melhor, diz o autor, vocês perderem a vida do que perderem a fé. É melhor ir à igreja e correr o risco, pagar o preço, do que ficar em casa e morrer na fé. Não abandonem as reuniões, não abandone a igreja, não despreze o corpo de Cristo. Quanto mais vocês veem o dia se aproximando. Em outras palavras, o que o autor está dizendo aqui? Se nós temos plena confiança para entrar na presença de Deus, pelos méritos de Jesus, então aproxime-se de Deus, com plena convicção de fé, com plena firmeza da sua esperança, demonstrando pleno amor por Deus e pelos que estão à sua volta, encorajando-os a não abandonarem a fé. Dê um passo para trás comigo agora e vamos fazer um autoexame. Vamos avaliar nossa alma à luz do que nós acabamos de estudar e ouvir. É assim que nós temos nos aproximado de Deus. Como é que você tem se aproximado de Deus de uns tempos para cá, à luz destas ordens de Hebreus? Você tem se aproximado de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé? Há pessoas que chegam à presença de Deus com um coração insincero. Estão na igreja, estão frequentando os cultos, estão participando da igreja, mas como aqueles cristãos hebreus, seus corpos estão aqui, mas os seus corações estão distantes daqui. Cultuam a Deus com um coração menos que sincero e com uma fé menos que convicta. Por múltiplas razões. Pode ser que essas pessoas estejam fazendo pouco do seu pecado, pouco das suas inconfidências, pouco das suas infidelidades. Ah não, pastor, é só um domingo. Ah não, pastor, é só uma mentirinha. Ah não, pastor, é só uma rixinha. Vai passar. Justificando o seu pecado, protegendo o seu pecado, mimando o seu pecado de estimação, ou
tentando equilibrar a conta de outra forma. Não, eu sei que eu pisei na bola, mas eu ainda estou com um saldo positivo, pastor. Deus me conhece, Deus sabe do meu trabalho, Deus sabe do quanto eu tenho me esforçado na igreja, em casa. Eu sei que Deus ainda pode me aceitar, apesar dos meus deslizes. Isso não é um coração sincero, não é um coração rendido a Deus, porque é um coração que faz pouco do pecado. Ou talvez pessoas estejam no outro lado da balança, fazendo muito do seu pecado. Como assim? Não, eu não sou como essas pessoas, pastor, que frequentam a igreja, que são uma pessoa aqui e que são outra pessoa lá fora. Não, eu sou um pecador sincero. Não, eu não escondo o meu pecado, eu sou franco sobre o meu pecado. Você conhece pessoas assim? É quase como se elas fizessem da franqueza do seu pecado uma virtude, né? Se orgulham do fato de serem francas, sem jamais confessarem ou se arrependerem do seu pecado. Isso não é um coração sincero. Isso não é um coração aberto perante Deus. Ou há pessoas que talvez estejam debaixo de um jugo de condenação, sabem muito bem que estão pecando, sabem muito bem que estão afastadas da presença de Deus, mas que se excluem da presença dele, dizendo: não, Deus nunca poderia me perdoar, Deus nunca poderia me aceitar, eu tenho que dar primeiro um jeito na minha vida antes de aparecer de novo na igreja. Saiba que nisto você também está errado. Você não está louvando a Deus com um coração sincero. O que é um coração sincero, pastor? Um coração sincero é um coração de alguém que chega aqui e diz: Senhor, tu sabes quem eu sou, e tu sabes que eu sou um pecador. Eu não posso esconder nada de ti, eu não posso me justificar, eu não posso explicar o meu comportamento. Não há nada que me aprove aos teus olhos, mas eu só chego pelos merecimentos de Jesus Cristo. O seu sangue me lava e me purifica, por isso eu tenho plena confiança para entrar na tua presença. Isso é um coração sincero. É um coração que entende o pecado, mas que entende a graça. É um coração que sabe que é devedor, mas sabe que Deus cobriu a dívida, e por isso se aproxima com plena convicção de fé. É assim que você tem se aproximado de Deus? Com um coração sincero? E com plena convicção de fé? Você tem se aproximado de Deus com plena firmeza na esperança que você professa? Talvez nesta noite você tenha cantado conosco no início do culto: minha esperança até o fim é Cristo que morreu por mim. E no hino seguinte, a sua mente já foi para a conta atrasada, os compromissos a serem honrados, e a sua fé vacila, a sua esperança fraqueja. E você diz: será que Deus realmente vai cuidar de mim? Será que Deus realmente me ama? O autor aos Hebreus diz: você pode crer nisso e depositar toda sua esperança, porque aquele que prometeu é fiel, ele não abandona a obra que ele começou em nossas vidas. Não é o seu saldo bancário, não é o resultado de um exame de sangue, de um diagnóstico médico que vai mudar isso. O que Cristo começou na sua vida, Ele levará a bom termo. Apegue-se com firmeza à esperança que você professa, porque quem prometeu é fiel. E por fim, nós temos considerado plenamente a igreja de Jesus com amor e dedicação. Temos feito aquilo que diz o versículo 24 e 25: considerem uns aos outros, para incentivá-los ao amor e às boas obras. Não deixe de se reunir como igreja, não abandone a igreja, como é o costume de alguns, mas encorajem-se uns aos outros. Ou seja, você tem investindo a sua vida, seu tempo, seus recursos, seus talentos, seus relacionamentos na igreja de Jesus Cristo? Porque assim como for a qualidade do seu envolvimento com a sua igreja local, assim será a qualidade da sua vida espiritual. E não sou eu que digo isso,
é Hebreus capítulo 10. Por que Hebreus gasta 2 versículos para falar sobre a importância da igreja e só um versículo cada para falar sobre fé e esperança? Porque sabe como Deus alimenta a sua fé? Sabe como Deus exercita a sua esperança? É estando na igreja, se alimentando da palavra, se cercando de pessoas que amam Jesus, que querem andar com Jesus, querem crescer na fé, querem crescer em esperança e que querem se incentivar umas às outras ao amor e às boas obras. O que Deus faz aqui, Ele não faz em lugar nenhum, nem mesmo no seu quarto de oração, nem mesmo no seu culto doméstico, por mais importantes que sejam essas coisas. Tenha uma vida de oração, louve a Deus com a sua família, mas não abandone a sua igreja, como é o costume, eu diria, não mais de alguns, de muitos. Pastor, estou ocupado demais, eu estou cansado demais, eu preciso estudar mais, eu preciso trabalhar mais, eu preciso passear mais. O que é mais importante? Hebreus diz que mais perigoso do que perder a vida por ir à igreja é ficar em casa e perder a alma. Se você tiver que perder algumas horas de trabalho, alguns conceitos na faculdade, alguns rendimentos por um plantão não exercido no horário do culto, faça-o e Deus te abençoará, porque não existe mais nada tão importante quanto a sua alma. O que o Hebreus está dizendo? A vida é dura, o tempo é curto, Jesus está voltando. Faça o quê? Vá para a igreja. Sempre que puder, toda oportunidade, todo culto, porque você não sabe como Deus quer te abençoar naquele culto e quem Ele vai abençoar por seu intermédio. Pode ser que você seja a pessoa que precise de encorajamento, pode ser que não. Pode ser que você seja a pessoa a encorajar outro que está precisando, mas vá, venha, não desperdice uma oportunidade sequer. Porque quanto menos você vem, menos você quer vir, e menor será a sua confiança. Quanto mais você vier, mais Deus te alimentará, mais você será encorajado, mais você encorajará, maior será a sua confiança no Evangelho. Qual é a alternativa, pastor? Sabe qual é a alternativa? Morte, juízo. Versículo 26. O que acontece quando abandonamos a igreja? E por conseguinte abandonamos a fé e o Evangelho? Se o tempo é curto, se Jesus está voltando, se o dia se aproxima e as pessoas não acordam, diz o versículo 26, se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. O que nós temos aqui nestes versículos e nos seguintes, até o 31, é a quarta e mais severa de todas as advertências da carta aos Hebreus, sobre o perigo de um pecado em particular, é o pecado da apostasia. Pastor, o que é apostasia? É o abandono da fé por completo. Não, o autor não está falando aqui sobre a fé fraquejante, vacilante e titubeante, para a qual existe remédio. Ele falou sobre isso no capítulo 4. Nós temos um grande sumo sacerdote que pode se compadecer de nós nas nossas fraquezas. Deus socorre os vacilantes, Deus socorre os que fraquejam, mas Deus não pode socorrer os que abandonam o Evangelho e abandonam a igreja. Por quê? Porque para esses não existe mais remédio. Eles cortaram a corda do bote salva-vidas, por assim dizer. Eles abandonaram a sua única e última esperança.
Estes cristãos hebreus, que já tinham saído da igreja, que estavam rejeitando o cristianismo e voltando para o judaísmo, Deus está dizendo, por meio do autor aos Hebreus, se eles continuassem a deliberadamente pecar, ou seja, intencionalmente, conscientemente e persistentemente rejeitando o evangelho, só havia uma expectativa para eles: juízo. Juízo. Por quê, pastor? Por que uma sentença tão severa? Porque, diz o autor, voltar as costas para o evangelho não é só uma má ideia e uma péssima escolha, é sinônimo de morte e juízo. Ele fundamenta isso no versículo 28 em diante. Ele lembra da antiga aliança, ele fala de Moisés. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. O texto aqui é o de Deuteronômio 17, a condenação da idolatria. Um israelita idólatra, ou seja, o israelita que abandonava a Deus para cultuar outros deuses, ele era merecedor da pena capital. Ora, diz o autor, se este pecado era condenado lá no passado de maneira tão severa, versículo 29, quanto mais Deus não castigará aqueles que rejeitarem o Filho de Deus, profanarem o seu sangue e o Espírito da graça. Se Deus prometeu juízo contra a idolatria de Israel, versículo 30, então Ele fará o mesmo para aqueles que abandonarem o verdadeiro Deus e buscarem outros deuses. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Versículo 31. Meus irmãos, quão a sério nós levamos esta advertência da palavra de Deus? Você está ouvindo Deus nesta noite? Porque Deus está falando nesta noite. Se você tem dificuldade com isso, pastor, eu tenho dificuldade com isso. Como é que um Deus bom, como é que um Deus amoroso pode julgar pessoas assim? Que já tiveram contato com Deus. Olha, está falando sobre pessoas que passaram pela igreja, conhecem o evangelho, tiveram conhecimento da verdade e abandonaram a fé e estão persistindo neste erro. Como assim, pastor? Deus vai julgá-los? Sim, diz o autor, se eles não se arrependerem dos seus pecados. Como assim? Deus não é amor? Ele pode fazer uma coisa dessas? Se você tem dificuldade com a noção da santidade e justiça de Deus, pense nisso. Na nossa sociedade existem juízos proporcionais à autoridade que você ofende. Se você ofendeu um balconista na farmácia, um atendente, um funcionário do seu condomínio, a pena será uma. Se você desacatar uma autoridade policial, a pena será outra. Se você fosse atentar contra a integridade da presidente da república, a pena seria maior ainda. Por quê? O que a nossa sociedade entende? Que o juízo é proporcional à honra da pessoa ofendida, sim? Qual seria o juízo proporcional contra a ofensa diante de um Deus santo? Qual seria o julgamento apropriado contra alguém que rejeita Deus? Um Deus santo, justo, soberano. Qual o único julgamento proporcional? Morte, e morte eterna. Quanto mais um Deus que não só é santo, que não só é justo, mas é bondoso, compassivo e misericordioso. Se a lei de Moisés condenava aqueles que rejeitavam a Deus, quanto mais aqueles que rejeitam o Filho de Deus, o sangue da aliança e o Espírito da graça. Que esperança há para alguém que volta as costas para o Evangelho assim? Nenhuma esperança. É como se um preso fosse comunicado por um tribunal, pelas autoridades penitenciárias, que ele recebeu um indulto, perdão. Ele está lá para cumprir uma sentença de vida. De repente, o júri se reúne, as autoridades reveem o caso e dizem: não, nós vamos te perdoar, esteja livre, seja livre da prisão. Imagine se o preso voltasse
para a pessoa encarregada de comunicar-lhe do seu indulto e dissesse: eu não preciso da sua peninha, eu não preciso da sua misericórdia, eu estou muito bem aqui. Qual seria a esperança para este preso? Passar o resto da sua vida preso. Qual é a esperança para alguém que, ouvindo o evangelho da graça de Deus, recebendo a oferta do perdão de Jesus, diz: eu não preciso de Jesus, eu não preciso da sua misericórdia, eu não preciso do seu sacrifício, eu me garanto. O que essa pessoa merece? Permanecer morta nos seus pecados até que o juiz venha. Mas talvez você não tenha problemas com isso, talvez você não tenha conflitos com a justiça de Deus. Mas deixe-me lhe fazer outra pergunta: quanto o juízo de Deus faz com que você dobre os seus joelhos por aqueles que estão debaixo da condenação de Deus? Em outras palavras, se você sabe que Jesus está voltando, se você sabe que o dia dele será em breve, quanto isso te faz clamar por aqueles que não estão prontos para o encontro com o juiz? É muito fácil dizer: não, eu creio e eu estou pronto. Eu não sei quantos outros, mas eu estou pronto. Isso não seria egoísta? Dizer: eu estou garantido, os outros terão que se resolver com o juiz. Não. O que o autor aos Hebreus faz? Ele sabe que Jesus está voltando, ele sabe que o juízo está vindo. O que ele faz? Ele adverte a igreja, alerta a igreja: cuidado, não durmam na fé, não abandonem a esperança, não desanimem, perseverem. Ele abre a boca, ele escreve uma carta, ele diz: pela misericórdia de Deus, não cometam essa loucura, não vão para o juízo despreparados. Vocês precisam se arrepender, vocês precisam voltar ao primeiro amor. Eu duvido que ele não tenha dobrado os joelhos e clamado: Senhor, tem misericórdia desses que estão afastados de ti, antes que seja tarde demais. Eu sou o primeiro a confessar, meus irmãos, quão pouco eu faço isso. Quão pouco eu clamo por aqueles que já passaram por essas portas e hoje estão no mundo, hoje estão nas trevas, e se não se arrependerem dos seus pecados, só existe uma terrível expectativa de juízo e fogo intenso para esses. Porque terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Você crê nisso? Então que diferença isso faz na sua vida de oração? Quando você aborda um crente que está afastado do evangelho, que está brincando e flertando com o mundo, você prefere ser politicamente correto, ou você diz: vem cá, eu preciso conversar contigo antes que seja tarde demais? Foi isso que o autor aos Hebreus fez. É isso que nós devemos fazer. E é assim que ele termina este capítulo da carta, com palavras de ânimo. A advertência foi severa, foi terrível, mas olha o encorajamento, versículos 32 em diante. O que ele faz? Coisa curiosa. Ele pede que os cristãos hebreus lembrem-se do que eles sofreram no início da vida cristã. Isso não te surpreende? Eles tinham que se lembrar que sofreram por Jesus. Se você estivesse no lugar deles, você teria conseguido esquecer de uma coisa dessas? Por incrível que pareça, eles precisavam ser lembrados. É como se você estivesse numa trilha, subindo a Pedra Bonita ou a pedra aqui do Recreio, e a 10 metros de chegar no cume você dissesse: não, cansei, não aguento mais, eu acho que eu preciso é voltar para casa. Não, você está tão perto, você já sofreu tanto para chegar até aqui, vá até o fim. Lembre-se de tudo que você já fez para chegar até aqui e siga em frente. É exatamente isso que o autor faz. Versículos 32 a 34, lembre-se do quê? Lembre-se do que vocês sofreram por amor de Jesus, quando foram iluminados, ou seja, quando se converteram a Cristo, do quanto vocês suportaram muitas lutas e muitos sofrimentos. Versículo 32, que lutas, que sofrimentos, hein? A linguagem aqui é sugestiva de vários tipos de provação.
Eles foram insultados verbalmente e possivelmente agredidos fisicamente. Alguns deles, diz o texto, foram presos e outros tiveram seus bens confiscados. Possivelmente porque alguns pregaram abertamente a palavra e outros, por simplesmente se solidarizarem com os presos, sofreram penas semelhantes. O autor está dizendo: vocês já tiveram fé convicta um dia? A esperança de vocês já foi firme, senão vocês não teriam tido seus bens confiscados com um sorriso no rosto, porque sabiam que tinham bens melhores e permanentes. Vocês já foram um povo mais amoroso, que encorajavam uns aos outros. Não voltem atrás. Versículo 35. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Pastor Marcelo nos conduziu no início do mês pela carta aos Hebreus. Perdão, eu estou em Hebreus, ele está em Abacuque, mas Abacuque aparece aqui em Hebreus. Vocês reconheceram as palavras de Abacuque em Hebreus? Em Abacuque aprendemos que a justiça e a misericórdia de Deus fazem um belo casamento, desde Abacuque e até Hebreus. Por que Hebreus cita Abacuque? Ele está dizendo: Deus é justo e Ele julga, mas Deus é misericordioso e Ele salva. Aquele que vem, virá sem demora. O justo, que vive pela fé, será salvo. O que retrocede, será destruído. Deus voltará. Jesus virá com poder e glória para salvar e para julgar. O autor está dizendo: lembrem-se do quanto vocês já sofreram e não abandonem a sua confiança. A recompensa está próxima. Jesus está voltando. Creiam, perseverem, e Deus os honrará. Meus irmãos, por mais severa que tenha sido a advertência do autor aos Hebreus, ele tinha convicção de coisas melhores a respeito dos seus leitores. Ele tinha convicção da sua salvação e não de juízo. Porque, olha o que diz o versículo 39, é o fechamento: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. E você? A que grupo pertence? E a que grupo você pertencerá? Dos que creem e perseveram para a salvação? Ou dos que retrocedem, abandonam a fé para a sua destruição? Se você nunca creu no Senhor Jesus Cristo, nunca depositou sua plena confiança nele, então saiba nesta noite que o mesmo Jesus que sofreu na cruz, que derramou o seu sangue para que você tivesse pleno acesso à presença do Pai, é o mesmo Jesus que voltará muito em breve, você não sabe nem o dia nem a hora, para julgar os vivos e os mortos. E que somente aqueles que creem no seu nome serão salvos, serão libertos da condenação eterna. Se você nunca se arrependeu dos seus pecados, nunca entregou a sua vida a Jesus e nunca creu no Evangelho, a palavra de Deus diz que você só tem uma expectativa: fogo intenso e juízo, porque terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo.
Saia das trevas, arrependa-se dos seus pecados, renda a sua vida a Jesus enquanto ainda houver tempo, porque ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. Se hoje você dobrar os seus joelhos e confessar Jesus como seu Rei e seu Senhor, algo maravilhoso acontecerá pela primeira vez na sua vida, e de hoje em diante você terá plena confiança para entrar na presença de Deus. Perdoado, convicto, salvo pela graça. Mas talvez você já tenha crido no Senhor Jesus, e talvez você esteja lutando contra a incredulidade para permanecer firme no Evangelho. Alguém aqui precisando de encorajamento na fé? Alguém precisando de uma confiança renovada no Senhor? O texto de Hebreus te dá 2 consolos nesta noite. Primeiro, você não está sozinho. Diga à pessoa mais próxima: você não está sozinho. Como você, existem não dezenas, nem centenas, nem milhares de pessoas, mas dezenas e centenas de milhares de pessoas passando as mesmas coisas que você está passando, e muito pior. Na Coreia do Norte, no Iraque, no Afeganistão, no Sudão. Pessoas sendo insultadas, tendo seus bens confiscados, sendo aprisionados sem razão, sem motivo, e dando a sua vida por causa de Jesus, e elas continuam indo para a igreja toda semana. Você precisa de encorajamento? Então olhe ao seu redor. Está aí quem Deus está colocando na sua vida para te encorajar. Pessoas que estão passando pelas mesmas coisas que você e muito pior. Todos estão no mesmo barco aqui. Então, vigie, ore por esta vida, encoraje, considere uns aos outros para os incentivarem uns aos outros ao amor e às boas obras. Invista a sua vida aqui na igreja e veja se Deus não fará sua fé, sua esperança e seu amor crescerem mais e mais a cada novo dia, a cada nova semana. Mas há um segundo encorajamento, e é o melhor de todos. Não olhe para o lado primeiro, olhe para o alto, olhe para Jesus, fixe os seus olhos em Cristo. Por quê? Porque Ele confiou plenamente no Pai. Ele apegou-se firmemente à esperança de ser vindicado pelo Pai, e por amor a nós, Ele não teve apenas seus bens confiscados, Ele teve a sua vida confiscada. Cristo deu a sua vida por mim e por ti, para que sofra o que você sofrer nesta vida, você nunca será arrancado das mãos do Pai. Você está sofrendo? Está lutando contra a incredulidade? Pense em Jesus, corra para Jesus, corra para os seus braços, deixe que o Filho de Deus te pegue pela mão e te leve, Santo dos Santos adentro, para a sala do trono de Deus, e pelo Espírito da graça, revista a sua fé de uma certeza inabalável. E depois disso, peça a Ele agora: Senhor, reveste esta confiança de perseverança pelo fim da minha vida, até o fim dos meus dias. Você está pronto? Você tem plena confiança agora? Vamos para a sala do trono do Pai, vamos orar. Sim, Senhor, sim, nosso ser é vacilante, muito vacilante. Ora cremos, para no momento seguinte descrermos. Ajude-nos na nossa pouca fé. Vem nos socorrer, Senhor, restaurando-nos a plena confiança no Senhor nesta noite, lembrando-nos de Cristo Jesus e do seu sangue,
que inaugurou para nós um novo e vivo caminho para Ti, ó Pai. Com essa certeza em mente, que possamos nos aproximar de Ti com um coração sincero, contrito, arrependido e com plena convicção de fé. Que possamos de novo nos apegar com firmeza à esperança que professamos, pois o Senhor que prometeu é fiel. E ajude-nos pela Tua graça a considerarmos uns aos outros, a levarmos em conta a Tua igreja e investirmos aqui a nossa vida para sermos encorajamento e sermos encorajados uns pelos outros ao amor e às boas obras, para que não abandonemos a igreja como é o costume de muitos, antes que perseveremos em Ti. Quanto mais vemos o dia da volta de Jesus se aproximando, Senhor, vem nos encher de um profundo temor e tremor. Vem nos lembrar do que está em jogo, a nossa condição eterna. Ó Senhor, vem nos fazer temer e tremer por dentro, por nós e por aqueles que estão brincando com as trevas, brincando com este mundo. Salve o Senhor para que não persistam no seu pecado. E se houver entre nós aqueles que têm persistentemente adiado a sua rendição a Cristo, que esta noite o Senhor os salve, os conquiste, os convença a se lançarem aos Teus pés, clamando: misericórdia, Senhor, perdoe-me os meus pecados, e que sejam lavados agora no sangue do Cordeiro, que recebam o Espírito da graça e que sejam reconciliados contigo, Senhor. Ó Pai, que nos lembremos daqueles que estão pagando alto preço, mundo afora, por amor de Ti, para que não fraquejemos, para que não vacilemos, nem retrocedamos para a nossa destruição. Ajude-nos a perseverar, pois em breve, muito em breve, o Senhor virá. O Senhor não demorará. O justo que vive pela fé, o Senhor salvará, mas quem retroceder será destruído. Ó Senhor, que nós sejamos contados entre aqueles que perseveraram e creram até o fim para a salvação eterna. Que o Senhor possa acrescentar outros, Senhor, outros a esta família. Que o Senhor nos leve àqueles que estão nas trevas, para que falemos de Cristo e apontemos o caminho, o novo e vivo caminho, o único caminho que leva à vida eterna, que é Jesus Cristo, nosso grande sumo sacerdote, a quem seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor.